né? Porque eu entendi que, na verdade, não tem nada a ver com programar pessoas, direcionar pessoas, não é nada disso. Tem a ver com buscar o melhor que existe dentro das pessoas. O melhor que existe dentro de todo mundo. Né? Há um tempo atrás eu estava em São Paulo, nós éramos um grupo praticando hipnose e fazíamos uns voos, umas viagens assim, muito interessantes, né? Então esse grupo a gente estava por aqui, decolando para um outro estado, eu não sei exatamente qual. E esse grupo começou a querer saber como é que nós podemos usar esses recursos internos, o que existe dentro da gente. E aí eu contei para esse grupo uma coisa muito interessante, que é uma história muito interessante que eu ouvi falar, que é uma história que me contou meu professor de yoga, né? Ele me contou que havia um casal debaixo de uma árvore mágica, eles não sabiam que isso está lá nos Upanishads da yoga, né? Então eles estavam sentados embaixo dessa árvore mágica, eles não sabiam que era uma árvore mágica, eles começaram a falar dos desejos deles. E de repente, do nada, ela diz assim: poxa, seria tão bom, nós nos amamos, nós nos gostamos, seria tão bom se nós tivéssemos um palacete para morar. Aí de repente surge diante deles um palacete do nada. Aí eles ficaram assim: uau, será que isso é nosso? Aí veio alguém, entregou lá um papel, uma escritura, alguma coisa assim. Isso foi muitos anos atrás, né? Eu tive que contar rápido porque nós já estávamos decolando já para um outro estado. E aí, uma hora, o rapaz disse assim: poxa, mas se esse palacete vai ser nosso, nós vamos precisar de vários criados para poder nos ajudar a cuidar de tudo isso. Apareceu lá 100 criados vestidos de branco e tal, servindo e tudo mais. Aí eles ficaram assim: uau, a gente pede e a coisa acontece. Aí ela diz assim: poxa, tá tudo tão bom, né? Mas vai que, imagina se aparece um demônio diante da gente. Aí aparece um demônio diante deles, assim. Aí o rapaz diz assim: e se esse demônio devorar a gente, matar a gente? O demônio vai lá e devora e come eles. Na moral da história, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, tá? Essa é uma história muito interessante, porque PNL tem muito a ver com isso, com você usar os recursos que existem dentro de você. Cuidado com o que você pede, né? Porque é interessante que você peça a coisa certa. Quem trabalha comigo há algum tempo, alguns aqui fizeram recentemente esse ano, foi esse ano, né? Formação em coaching, né? Porque né, quando o tempo vai passando, a gente não vê muitas vezes, e quando reflexões acontecem conscientemente, pessoas perdem a noção do tempo a qualquer momento, né? Foi esse ano, né? Nós fizemos a formação em coaching. Eu sempre bato muito com vocês, né? Quem já fez essa formação e outras, a importância da linguagem. Justamente, linguagem é uma coisa muito importante. Algumas pessoas ainda pensam na PNL como se a PNL fosse uma caixa de ferramentas e como se aprender PNL fosse você decorar um conjunto de técnicas. Isso está completamente errado. A PNL tem padrões, mas na verdade a verdadeira PNL é aquela que se constrói na interação entre pessoas interagindo. E eu dizia para essa turma: se vocês desejam aprender, a turma que já tinha ido para outro estado, se vocês desejam aprender PNL, é muito importante que vocês aprendam a se comunicar com vocês mesmos mais do que qualquer outra coisa. É muito importante que vocês aprendam a entrar dentro de si e começarem a decidir o que vocês querem para a vida de vocês e construir esse resultado. Porque a diferença da PNL para uma série de outras coisas é que a PNL não é algo que você vai aprender cognitivamente só. Existe o lado cognitivo, existe o lado da cognição, da aprendizagem, existe o lado das coisas que você tem que estudar. Mas a PNL, a força da PNL, o que é mais interessante no practitioner em programação neurolinguística, é justamente que você sai da história da teoria e você começa a entrar na prática e fazer PNL. Porque até domingo agora vocês vão fazer tantas coisas, vocês vão fazer tantas coisas, que vocês já vão sair daqui outras pessoas diferentes, né, comparado antes de vocês terem entrado.
né? Porque na PNL você trabalha o tempo todo, você pratica o tempo todo isso. A PNL ela é um conhecimento construtivista, e esse conhecimento construtivista faz com que você entre dentro de você. Eu dizia para a turma, entre dentro de si e vá buscar dentro de você isso que é o melhor que existe dentro de você. E aí a turma que... Eu não sei se nessa hora nós já tínhamos voado para outro estado, se nós ainda estávamos dentro do outro estado. Eu acho que a gente estava bem no meio do voo, né? Porque eu lembro do barulho da turbina do avião fazendo... O que ajudava mais ainda as pessoas a entrarem em transe. Mas era uma turma experimentando hipnose. E, né? E isso só facilitava as coisas, né? Vocês veem meu ponto? Bom, então eu sou Master Trainer de Programação Neurolinguística, certificado pela NLP, sou certificador internacional e nunca mais parei. Então eu ministro formação em Programação Neurolinguística, escrevi, fui editor de vários livros, aí nós temos alguns aqui ainda, em coaching, em Programação Neurolinguística, hipnose, uma série de outras coisas assim. Acontecendo, e a PNL começa nos convidando a pensar o que é a realidade, tal qual essa história aí dos Upanishads que eu contei para vocês, da árvore, né? Eu sempre conto essa história e me lembro como eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que não sabem aquilo que estão pedindo, aquilo que estão declarando, aquilo que estão fazendo, e isso faz uma grande diferença na vida delas. Eu me lembro da história de uma cliente minha que, no finalzinho da sessão, ela disse assim, eu tenho uma coisa para falar com você, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu falei, tá bom, o que é? Pois é que ela tinha tido um estresse, ela falou, eu tenho estresse. Aí eu perguntei, onde? Ela, como assim? Eu falei, você diz que tem, eu tenho os meus óculos, eles estão no meu rosto. Onde está o seu estresse? Se você tem isso, você tem que estar em algum lugar. Ou então você talvez não tenha, né? De uma certa forma, ela falou assim, pois é, ela foi afastada do trabalho, e no que ela foi afastada do trabalho, ela queria explicar para o filho dela de 7 anos de idade por que ela estava afastada. E ele dizia, ela dizia, mamãe está doente. E ele dizia, mas mamãe, você não está doente, você não está dodói, você está andando falando, você foi na praia comigo hoje, como é que você está doente? Mas mamãe está doente. Não, você não está doente. Ela assim, que eu tenho que explicar para o meu filho. Aí no finalzinho da sessão, ela quase saindo pela porta assim, ela vira e fala para mim assim, pois é, sabe, às vezes eu acho assim, se eu tivesse, sabe quando a pessoa torce a perna e o tornozelo e ela tem que usar aquelas canaletas, aquelas coisas, aqueles aparelhos, e igual Robocop, né? Então eu acho que se eu tivesse uma coisa dessas, ele ia entender melhor, né? Porque eu não sei o que dizer para ele. Aí ela disse isso meio saindo, eu falei, vamos falar sobre isso depois, numa próxima vez, coisa e tal. Ok, vamos falar sobre isso depois. 2 horas depois eu recebo um telefonema dela, você não vai acreditar no que me aconteceu. Eu digo, eu acredito em tudo. Aí ela falou assim, eu estava saindo do seu consultório, chamei um táxi, entrei num táxi. Quando eu estava entrando no táxi, eu escorreguei numa folha, torci o tornozelo. Fui para uma clínica, adivinha o que eu estou usando? Eu falei, um aparelho, igual um gesso, né, que faz a função do gesso. Ela, como é que você sabe? Eu falei, pois é, eu fui tolo o suficiente de não perceber que você estava se dando um comando ali naquele momento e estava criando uma realidade para você. Eu tinha que ter interferido naquele momento ali e ter gerado uma reflexão, mas você já estava indo embora. Eu falei, não vai acontecer nada, né? Não é que aconteceu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com todas essas coisas. E, na verdade, essa coisa fantástica da PNL que a gente fala, porque a PNL faz umas coisas incríveis, vocês vão aprender aqui no curso, coisas incríveis. Vocês vão aprender, por exemplo, a pegar uma pessoa que tem um processo de fobia e trabalhar uma crise de fobia de uma pessoa em alguns minutos. Vocês vão tirar a pessoa de uma crise de fobia em alguns minutos. Tá? Vocês vão aprender a trabalhar com alguém que tem muitas vezes uma reação alérgica a alguma coisa, principalmente de fundo emocional, e trabalhar com isso, e talvez essa pessoa nunca mais, ou diminua dramaticamente, ou nunca mais tenha esse tipo de manifestação. Vocês vão ajudar pessoas que têm alguma dificuldade muitas vezes e ficam em estados depressivos, ficam para baixo, a sair disso muito rapidamente. E aí muitas pessoas que não entendem, como eu também não entendia
né, atrás disso, mas isso não existe, isso não pode funcionar. Pode, né, porque na verdade a PNL ela junta o melhor que existe, mais moderno, se renovando constantemente, turma, de conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, sobre o sistema nervoso, sobre processos de aprendizagem e uma série de outras coisas que possibilitam processos de mudança. Então, quando você vê uma técnica de PNL, aquilo ali não tem nada de mágico, tem de uma tecnologia, um conhecimento sofisticado que foi modelado, que foi trabalhado e que gera uma série de modificações nas pessoas porque usa e faz aquilo que funciona, turma. É isso que efetivamente a PNL faz por todas as pessoas, usar aquilo o que funciona. Existe um conhecimento cada vez mais moderno, a PNL vem evoluindo, a PNL está fazendo 40 e poucos anos, né? O Richard Bandler conta como quase 50 anos, o Dilts conta como 40 e pouquinhos, né? Porque para o Bandler, que criou, começou bem antes, para o Dilts começou com o livro PNL 1, que foi publicado há alguns anos atrás. A PNL vem evoluindo e vem evoluindo muito em consistência com os estudos mais modernos do cérebro, do sistema nervoso, dos mecanismos de aprendizagem. Então o que se fazia na PNL há 45 anos atrás, hoje, embora você ainda faça algumas dessas coisas, a forma como você faz e aquilo que você faz é bem diferente, porque agrega-se tudo aquilo que existe de novo aí sobre o potencial humano. Então toda essa coisa parece mágica na PNL, nada mais é do que tecnologia posta em ação. Hoje a PNL é uma psicologia, você pode fazer programas de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, em geral em programação neurolinguística. Existe na Europa, eu vou até mostrar para vocês, eu separei depois de mostrar, a Associação Internacional dos Psicoterapeutas em Programação Neurolinguística na Europa, né, que você tem que ser psicoterapeuta para participar e também ter formação em programação neurolinguística. Então nós estamos lidando com alguma coisa muito séria, muito importante, que nos faz pensar o que é a realidade. Tem um pressuposto da PNL, que nós vamos ver amanhã, os pressupostos da PNL, que diz assim, mapa não é o território. Né? Na verdade, se você pega o mapa de São Paulo, né, é muito diferente do território. Quando você pega um mapa, por mais bem explicado que o mapa seja, o mapa é a interpretação de alguém que escolheu algumas coisas para ficarem visíveis no papel, ou na internet, ou no seu aplicativo do celular e tal, e é bem diferente do território. Cada vez mais com a tecnologia, os mapas estão mais próximos dos territórios. Você pode até ter aquela coisa híbrida dos dois juntos, né? Mas às vezes a coisa falha, às vezes te manda ir para o lugar errado, né? Às vezes a coisa não funciona muito bem, né? Se você não for preciso naquilo que você está fazendo. Então, na verdade, qual é o mapa que você está criando para a sua vida? Que mapa na PNL tem a ver com o significado que você cria na sua vida. A parte linguística da programação neurolinguística é o significado que você cria na sua vida. O que é bom, o que é ruim, o que é difícil, o que é fácil, o que você tem medo, né? O que você cria. Tudo isso são mapas que você está criando para dar conta do território, que é aquilo que você está vivendo na realidade. Então a PNL te ajuda a pensar diferente. Se eu puder definir PNL assim, em uma frase, né, o que é a PNL? É a capacidade de ajudar as pessoas a pensarem de outra forma.